Receita de brigadeiro gourmet. Procurando por uma boa receita de brigadeiro gourmet? Então, você veio ao texto certo. Aqui, falamos mais sobre esse doce tão querido pelos brasileiros, e sobre tudo o que você precisa para investir na delícia. Conhecer vários tipos de receita de brigadeiro gourmet é uma ótima chance de impressionar sua família e amigos. Com certo espírito empreendedor, você pode até ganhar dinheiro com o docinho. Mas, você sabe fazer um bom brigadeiro? Antes de descobrir receitas de brigadeiro gourmet, é interessante que você saiba o passo a passo desse doce tão querido. Afinal de contas, as receitas gourmet surgiram da adaptação da delícia original. Quem sabe, com a nossa ajuda, você não criará a sua própria variação do docinho? Acompanhe o texto e descubra tudo o que você precisa sobre essa delícia. Ao final, também indicamos um curso de brigadeiro gourmet sem receitas incríveis. Qual é a história do brigadeiro? O brigadeiro é um dos doces mais famosos no mundo. Só que, lá fora, ele é conhecido como trufa brasileira, pois sua textura lembra muito a da trufa francesa. A delícia surgiu em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Na época, o Brasil passava por um processo de campanha eleitoral, em que o brigadeiro militar Eduardo Gomes concorria à presidência da República. Eduardo Gomes era um candidato considerado bonito pelas damas pós-guerra. Tanto que, seu slogan de campanha era: "Vote no brigadeiro que é bonito e solteiro". Suas eleitoras tinham o costume de organizar festas de campanha, para angariar fundos e divulgar seu candidato. Por que, então, não elaborar um doce em homenagem ao candidato? Até aquele momento, os doces comuns eram produzidos pela mistura de leite, açúcar, manteiga, ovos e chocolate. No pós-guerra, porém, não era tão simples obter leite fresco e ovos. Dessa forma, as doceiras optaram por misturar o leite condensado, a manteiga e o chocolate, o que é a receita do brigadeiro original até hoje. O doce fez enorme sucesso nas festas, e foi batizado de doce do brigadeiro. As pequenas bolinhas de chocolate eram vendidas durante a campanha, mas Eduardo Gomes não foi eleito. Eurico Gaspar Dutra se tornou presidente naquele ano. Mas é claro que o paladar do eleitorado não mudou, e o doce do brigadeiro continuou a fazer sucesso. Na década de 50, seu nome foi abreviado, e então o brigadeiro se tornou sucesso mundial. Um brigadeiro de 30 gramas tem, em média, 100 calorias. Quem está de dieta, porém, também encontrou formas de se deliciar com o docinho. Há versões preparadas com tâmaras, biomassa e até chuchu. Além dessas, existem ótimas receitas de brigadeiro gourmet, com pimenta, café, caipirinha, chocolate branco e vários outros. O que são os doces gourmet? O termo gourmet apareceu pela primeira vez no livro do gastrônomo francês Brillat Savarin, A Fisiologia do Gosto, de 1825. Com o tempo, ele passou a ser utilizado para designar receitas que levam produtos refinados, que tornam uma receita comum mais exclusiva. É isso que acontece com os docinhos gourmet. Os doces gourmet são, muitas vezes, considerados da alta gastronomia. Isso porque eles contam com ingredientes mais nobres. Porém, é preciso atenção. Muitas vezes, o nome gourmet é usado apenas para marketing. Ou seja, um brigadeiro é vendido como gourmet, mas é exatamente o mesmo do que você faria em casa. Se o objetivo é vender docinhos gourmet, aposte na transformação da receita, e não apenas no marketing. O brigadeiro gourmet. Existem dois modos de fazer o brigadeiro gourmet. De forma tradicional, no fogão, ou então no micro-ondas. Cada receita do docinho deve ser adaptada conforme o tipo de preparação. De modo geral, os brigadeiros feitos no micro-ondas têm uma textura mais leve e diferente do tradicional. Um brigadeiro comum é feito por meio da mistura entre o leite condensado, chocolate em pó, ou cacau em pó, e a manteiga, de preferência, sem sal.
Ele pode ser comido de colher ou então em formato de bolinhas. Após enroladas, as bolinhas costumam ser passadas no granulado. Já o brigadeiro gourmet tem uma receita mais refinada. É costume, neste caso, que apenas o leite condensado continue a ser utilizado. Os demais ingredientes, para o sabor, e também para a consistência, papel da manteiga, mudam completamente. A reinvenção dos doces gourmet sempre requer criatividade. Receita de brigadeiro gourmet. São várias as receitas de brigadeiro gourmet. Há, por exemplo, o brigadeiro de churros, que lembra muito o sabor do clássico doce espanhol. Os brigadeiros de pistache são muito comuns em casamentos, e os de chocolate branco e meio amargo fazer sucesso nas vendas de pequenas doceiras. Se o seu objetivo for fazer docinhos gourmet para vender, lembre-se de sempre utilizar um pouco de xarope de glucose. Ele pode ser adicionado em todas as receitas. O xarope evita que o brigadeiro fique açucarado. A seguir, listamos algumas ideias de doces gourmet para você. Acompanhe. Brigadeiro gourmet de chocolate amargo. Rendimento: 40 bolinhas. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 200 ml de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo picado, 20 gramas xarope de glucose. Para o preparo do brigadeiro, misture o leite condensado, o creme de leite, o chocolate picado e o xarope de glucose em uma panela. Coloque a panela em fogo baixo, e mexa sem parar até todos os ingredientes se integrarem. Quando a massa se desgrudar inteiramente da panela, é sinal de que já atingiu seu ponto ideal. Retire o doce do fogo e deixe esfriar. Depois, enrole as bolinhas e passe-as em granulado ou raspas de chocolate ao leite. Brigadeiro gourmet de maracujá. Rendimento: 40 bolinhas. Ingredientes: uma lata de leite condensado, médio xícara, chá, de suco de maracujá concentrado, 2 colheres, sopa, de manteiga. O modo de preparo do brigadeiro de maracujá é bastante simples. Misture o leite condensado, o suco de maracujá e a manteiga em uma panela. Leve ao fogo e misture sem parar. Quando a massa soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Deixe esfriar e faça bolinhas, usando lascas de chocolate e barra ou a polpa do maracujá para decorar. Brigadeiro gourmet de pistache. Rendimento: 25 bolinhas. Ingredientes: uma lata de leite condensado, 50 gramas de creme de leite fresco, 50 gramas de pistache sem casca e sem sal, 1 colher de sopa de manteiga. Triture o pistache até ele virar uma farinha bem fina, e coloque-o na panela junto ao leite condensado e à manteiga. Cozinhe em fogo baixo até a massa se desgrudar do fundo. Quando isso acontecer, desligue o fogo e misture o creme de leite. Misture até a textura ficar homogênea. Por fim, enrole as bolinhas e passe-as em pedaços de pistache. Curso de brigadeiro gourmet. Ficou curioso por mais receitas de brigadeiro gourmet? Então, que tal conhecer 100 receitas de brigadeiros gourmet? Nosso livro especial traz as mais variadas ideias para você fazer docinhos gourmet para vender, ou apenas para aproveitar em casa. Acesse este link e conheça o material completo. Além das receitas de brigadeiro gourmet especiais, com o nosso material você também terá dicas de como usar forminhas e os melhores utensílios. Assim sobre como investir nas embalagens da delícia. Ainda dá para calcular os custos e ganhos ao fazer docinhos gourmet para vender. Está esperando o que para acessar?